O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje 8 de dezembro nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Imaculada, imaculado significa sem mácula, sem mancha, sem ferida. Imaculado significa algo 100% puro, 100% santo. Não porque ficou assim, mas porque é assim desde sempre. Então isso significa imaculada. Imaculada Conceição ou concepção significa o ato de conceber. Portanto, hoje nós celebramos que Maria foi concebida no ventre de sua mãe, Santana, já imaculada, já totalmente santa. Nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo dizendo e glorificando a Deus, porque nós fomos escolhidos por Deus já antes da fundação do mundo. Deus pensou em nós e nos quis já antes da fundação do mundo. Acontece que nós somos filhos de Eva. A primeira leitura termina então dizendo: E Adão chamou a sua mulher Eva porque ela é a mãe de todos os viventes. Portanto, desde antes da fundação do mundo, desde antes de 1985, que foi quando eu nasci, Deus me pensou. Mas eu vim ao mundo como filho de Eva, não como filho de Maria, como filho de Eva, a mulher que pecou, a mulher que decaiu da graça. Isso vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Mas nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, disse ali São Paulo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar de Deus no amor. Portanto, a meta da nossa vida é a santidade, ser santo e irrepreensíveis sob os olhos de Deus. E aí continua Paulo dizendo: E Ele nos predestinou, ou seja, a gente nasceu nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e de graça, e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Portanto, nós fomos pensados antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos para o louvor de Deus
e cumulados de graça. Isso em nós é um processo que começa lá no dia do nosso batismo. Ali começa tudo isso em nós. Mas nós nascemos filhos da mãe de todos os viventes. Nós somos filhos de Adão e Eva, né? Portanto, a Virgem Maria também foi predestinada antes da fundação do mundo. Mas predestinada diferente de nós. Não porque ela mesma quis ou mesma se fez. O que nós celebramos hoje em relação à Virgem Maria não é um mérito dela no sentido de que ela se fez assim. Nós celebramos hoje aquilo que Deus fez, nela, por ela. Foi o que o anjo disse: não temas, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Deus olhou para você e resolveu fazer por você uma graça, que não fez nem antes nem depois para ninguém, só para você. Em virtude daquilo que ela é. Maria é mãe de Deus. De Deus. Preste atenção, porque essas coisas são tanto quanto técnicas, mas são importantes. De Deus, não o Pai, não o Espírito Santo. De Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno, o Verbo eterno de Deus. De Deus se fez homem, desceu ao mundo e se tornou, sem deixar de ser Deus, verdadeiro homem. Portanto, Maria é mãe de Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela não é mãe do quê, porque ninguém é mãe do quê. Eu não pergunto para a senhora tem filha? A senhora é mãe do quê? Eu sou mãe das duas pernas, do rosto não, que o rosto é do pai, né? Eu sou mãe de duas pernas, do braço, da orelha. Ninguém é mãe do quê? Você é mãe de quem? De quem você é mãe? Correto? Portanto, Maria é mãe de Deus, não no sentido de que ela produziu Deus, porque ela é feitura de Deus, mas ela é mãe de uma pessoa que é divina, portanto, mãe de Deus. E é em Maria Santíssima que Deus tem humanidade. Ela é doadora da humanidade de Jesus, que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então Maria não é mãe do corpo de Jesus. Jesus não se encarnou num corpo, não existiu um corpo, aí Jesus foi lá e encheu o corpo dele mesmo. Jesus é uma pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por isso Maria é mãe de Deus, mesmo, claro, por óbvio, não sendo ela no tempo anterior a Deus. Mas ela é mãe da pessoa. E aí ela está profetizada na primeira leitura. Essa primeira leitura que nós ouvimos, esse capítulo 3 do Gênesis, é chamado na teologia de proto-evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boa notícia, não é isso? E o proto-evangelho está aqui quando Deus diz à serpente, ao maligno: porque fizestes isso, serás maldita, e diz lá. Porém, é Deus falando com o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher. Portanto, Maria está profetizada como nova Eva, como mulher, como ser humano, onde não há o que há em Eva e nos seus descendentes agora. A palavra fala de uma mulher, não fala de todas as mulheres, fala de uma mulher. E aí os profetas, a Escritura, vão interpretando e aprendendo a reconhecer o mistério dessa mulher que vai aparecer nos profetas. Sobre tudo aquilo que vai estar lá em Isaías, que a Virgem Maria conhecia esse texto, São José também. Eis que uma virgem conceberá, darás à luz um filho sendo virgem, sem a cooperação de homem. O povo de Israel viveu à espera dessa mulher, uma mulher que não é descendente de Eva, ela é a própria nova Eva, onde Deus pode recomeçar a história da salvação, porque vai encontrar em uma das suas criaturas a total realidade de alguém imaculado, diferente de Eva, diferente de nós que já nascemos com a mácula do pecado. E aí disse lá: porém inimizade entre ti e a mulher. Existe uma inimizade ontológica eterna entre Satanás e uma mulher, que não é a senhora, não é a nossa vovó, não é a nossa mãe, por mais querida que seja, não é Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem será que é essa mulher que só de existir já é inimiga, né? E encontra inimizade por parte do diabo? É a Virgem Maria. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, porque a serpente tem uma descendência. O mundo está cheio dos descendentes da serpente, de gente que legitima o diabo no mundo, né? E é isso que a gente faz quando peca também. A gente está jogando a favor do time do capeta, né?
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e a descendência dela. E a descendência da mulher é o bendito fruto do teu ventre, Jesus. Jesus é a descendência da mulher, que também sofre a inimizade da serpente. E aí Deus diz, esta quem? A mulher e a sua descendência. Te ferirá, te esmagará a cabeça. Por isso, na maioria das imagens de Nossa Senhora, ela tem uma cobra debaixo do pé, ela está pisando na cabeça de uma serpente, né? Tu lhe ferirás o calcanhar. Coisa nenhuma, né? Portanto, queridos, existe uma inimizade entre a serpente antiga, o diabo, a mulher e a sua descendência. E por que nós celebramos Maria hoje? Porque no alto da cruz, que é a árvore da vida, Jesus nosso Senhor olhou para a mulher e disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ali na cruz ficou ampliada a descendência da mulher, e assim, como Eva é mãe de todos os viventes, nasceu é filho de Eva. Sabendo ou não sabendo, brasileiro, japonês, católico, muçulmano, espírita, nasceu é filho de uma Eva. Mas na cruz, Jesus escolhe uma nova mãe para a humanidade, para aqueles que dão o passo da fé, para aqueles que fazem parte do seu corpo, que é a igreja. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E aí a descendência da mulher ficou maior. Então quem é que esmaga agora a cabeça da serpente? A mulher e a sua descendência, que é Jesus e a sua igreja, portanto todos os que estão unidos à igreja, pelo batismo, pela profissão da fé, pela comunhão com os sacramentos. E aí nós nos tornamos filhos da Virgem Maria e passamos para o lado certo da história, para o lado vitorioso da história. A serpente continua existindo, ela continua com a sua boquinha e os seus dentezinhos mordendo calcanhares por aí, ferindo pessoas. Mas nós sabemos que a serpente quer muito mais do que o seu calcanhar grosso e calejado. A serpente quer o nosso pescoço, ela quer a nossa jugular. Não tem como é que é a cobra lá e a jiboia que enrola e mata abraçado, né? Fala para quem está do seu lado aí, parabéns por ter vindo essa missa, hein? Que sono você está, eu imagino que é uma penitência na segunda-feira, né, gente? Fala para essa pessoa, a serpente cresceu, virou jiboia. A serpente cresceu, virou jiboia. E ela vai nos abraçando de pouquinho, na base do que tem, né? E vai nos esmigalhando. Meus irmãos, quantas pessoas afundaram a vida? Na base do que tem, né? Deus é amor, vai perdoar, né? A serpente sabe se travestir, diz a Bíblia que você não lê, até de anjo de luz. E que nos últimos tempos ela ficaria tão furiosa, aquilo que daí no Apocalipse vai aparecer, a antiga serpente que se transformou em dragão, que ela é capaz de seduzir, engambelar, imbecilizar até os escolhidos de Deus. É por isso que o Apocalipse diz de um dragão, que é a serpente, que conseguiu arrastar consigo e fazer decair do céu 1/3 das estrelas do céu. E por óbvio, não está falando de estrela mesma, né? O que são as estrelas dos céus decaídas? São os eleitos de Deus. Gente que tinha tudo para ser uma estrela no céu. Brilhar com Deus. E apontar caminho para outros, não é isso? As estrelas por muitos séculos foram um modo de se orientar do ser humano. Dos navegadores, por exemplo. Decaíram. Porque a antiga serpente continua viva. Ela é astuta. E ela sabe se travestir de anjo de luz. Ela sabe enganar os eleitos de Deus. E como é que os eleitos de Deus são enganados? Por meias verdades. Como é que você engana um eleito de Deus? Chamando ele para ser satanista? Você pega um eleito de Deus, você pega uma pessoa que está na igreja, por exemplo. Vamos pensar em cada um de nós que estamos aqui. Aí Satanás vem ele mesmo ou envia um dos seus operáriozinhos e nos convida assim na lata, para apostatarmos da fé, para irmos para uma vida imoral, para a gente tacar fogo nesse mundo. Funciona? Não funciona. Pode ser que funcione por aí com alguém, mas com você funciona? Não. Como é que o maligno engana
e derruba do céu os eleitos de Deus com meias verdades, com texto fora do contexto que vira pretexto. E aí a impressão que dá quando a gente olha para a nossa própria vida, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. A impressão que dá é que a tal da serpentezinha virou jiboia. Lenta, vagarosa, ela vem vindo. E o animalzinho que está ali parece que não percebe, né? E ao invés de dar uma picada, que machuca, arde, e aí o ser humano ou o bicho que foi picado pela serpente, ele meio que sai correndo. Ela vem nos abraçando, ela vai nos envolvendo, né? E quando quer sair, parece que já não consegue, está esmigalhado. Mas aqui está, meus queridos, a Virgem Maria como remédio, como mãe, como intercessora, como protetora, como escudo, como combatente desse combate dos filhos de Eva. Existe uma serpente querendo nos iludir, querendo nos picar, nos ferir, ou querendo nos abraçar como uma jiboia, nos esmagar. Mas existe uma mulher que Jesus, na sua misericórdia na cruz, fez ser sua mãe e minha mãe. Então nós temos 3 mães: a mãe Eva, a mãe dessa terra. Como é que é mesmo o nome da sua mãe, que eu esqueci? Cleonice. E a mãe Maria, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante do olhar de Deus. Maria foi pensada antes da fundação do mundo e profetizada diferente de nós, sem a mancha do pecado. Nós não somos imaculados, nós somos maculados. Nós nascemos com a mácula do pecado. E aí, para ajudar, a gente ao longo da vida vai aumentando a mácula, né? Vai aumentando a ferida, porque a gente vai coçando a ferida, né? Ferida, quando vai sarar, não pode coçar, né? Mas é gostoso coçar, não é? Ela mete aquela unhazinha, estava para sarar, ganhou mais uns dias sem sarar. E tem gente que está coçando as suas máculas desde que nasceu, meu amigo. Aí vira essa coisa purulenta, né? Mas o remédio é a graça que Jesus, nosso Senhor, veio trazer, mas não trouxe sem a Virgem Maria. E aí o Evangelho fala do quanto Deus já tem tudo pensado, mas a gente precisa querer. Já tem tudo pensado, mas a gente precisa escolher. O anjo então vai dizer a Maria: Maria, você vai colocar o nome dele de Jesus, Yeshua, Deus salva. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre, o reino dele não terá fim. Já está tudo pensado. E Jesus é Jesus. Mas Deus quis que a gente queira. Deus quis que a gente diga sim. Deus quis que a gente o ame. Amor com amor se paga. Deus não fez ninguém robozinho. Deus é amor. E a gente precisa escolher Deus. Maria escolheu Deus, e nós podemos escolher também. E aí tudo isso que está tão pensado, tão poderoso, só acontece porque no final do Evangelho, Maria então disse, 2 pontos, disse o quê? Então, né, anjo? Eu fico até sem jeito, como é que eu vou te dizer isso, anjo? Gabriel, mas assim, aí Deus vai me perdoar. Casamento marcado, está tudo tão caro, gente do céu, né? Está muito caro casar. A gente até pagou, deixa eu ver aqui, deixa eu mandar um áudio até para o Zé, já foi quantas parcelas mesmo do buffet? Então assim, Maria então disse 2 pontos, ela podia dizer o que ela quisesse. O que ela tivesse dito, estava dito, e Deus não ia reverter o que ela disse. Meus irmãos, diante de Deus que nos visita, e nos convida à santidade, a sermos imaculados, a limparmos as nossas máculas. 2 pontos. Escolha o que você quer dizer para o teu Deus. E o que você disser está dito. E o ser humano pode dizer não. O ser humano pode dizer não quero. E o ser humano pode abrir mão do que Deus sonhou para ele. O ser humano pode descer do céu para o inferno. Está tudo no poder da nossa boca. Está tudo no poder do que a gente quer. O que a gente quer?
Veja, o anjo quando aparece para Maria, fala, inclusive Maria, esquece o José, tá? Essa noite mesmo Deus vai matar ele infartado, ele vai ter um AVC fulminante, tá? Você esquece, a sinagoga onde você ia casar, que você ia enfeitar tudo bonito, então, Deus acabou de mandar um raio, pum, tá pegando fogo, também não tem sinagoga. Não, Maria, tá tudo lá para você. Se você quiser casar na sinagoga, entrar bonita de noiva, você faz o que você quiser da sua vida. Esse aqui é o convite de Deus para você. E Maria foi convidada a algo muito grande. Nessa fala de Maria, e Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim do jeito que você quiser fazer também. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É que nós fomos salvos na cooperação dessa palavra, que abriu mão de si, que acolheu um projeto, um sonho maior, que acolheu algo na sua vida que ela não tinha nem como explicar para ninguém. Maria não saiu contando essa história para ninguém. E até o glorioso São José, para acolher o peso dessa história, um anjo teve que aparecer em sonho para ele. Maria não convenceu nem José a querer a mesma coisa. São José não duvidou de Maria, isso de modo algum. São José não duvidou de Nossa Senhora. São José não falou assim, Maria, era bom você procurar um psiquiatra, tomar uns remedinhos, acho que você não viu o que você disse que viu, não. Não, ele acreditou em Maria. Mas por algum tempo São José não quis, teve medo do que aquilo exigia dele. E assim somos nós, na nossa mácula. E por que São José teve essa reticência? Porque ele nasceu maculado. São José nasceu filho de Eva, igual eu, igual você. E aí São José, diante daquilo que Deus propôs, quis dar uma, Deus vai me perdoar. E o anjo falou com José, e José teve a graça, por intercessão de Nossa Senhora, sem dúvida, imagine o quanto Maria não estava rezando pelo seu noivo José, teve a graça de dizer também ele, eis-me aqui então, faça-se segundo tua palavra. Veja, meus irmãos, na nossa vida, a gente cria um plano, a gente cria um sonho, a gente cria uma meta, e tem que ser assim. Você não é burro, você precisa desenhar algo para a sua vida, ué. Daqui a pouco é 2026, o que você está desenhando para a sua vida? Você precisa escrever o que você quer para a sua vida. Qual é o seu sonho, qual é a sua meta? Eu tenho tantos sonhos, por isso que não realiza nenhum. Porque ninguém tem tantos sonhos. Se você falar para mim que você tem tantos sonhos, então você não entendeu nem a palavra sonho. Mas Deus vem e nos dá uma oportunidade de amá-lo. Porque enquanto eu vou mostrando para Deus os meus sonhos, é Deus que está me amando, não sou eu que estou amando a Deus. Quando eu vou mostrando para Deus os meus sonhos, e você deve mostrar muitos sonhos seus para Deus, eu mostro os meus também. Só que nessa conversa de Deus, esse aqui seria o meu sonho, eu estou amando a Deus? Não, é Deus que está me amando, em me deixar sonhar e ainda me ajudar a realizar um monte de sonho meu. Mas aí Deus vem e me ama, te ama tanto que mostra para mim e para você o sonho dele. E é aqui que está a mácula, é aqui que está o imaculado. Eu consigo ver o sonho de Deus para mim. Só que o sonho de Deus para mim pode custar o meu sonho para Deus. Nossa, que Deus ruim, né? Mas da onde você tirou que Deus é ruim? Nossa, mas que Deus chato, né? Mas da onde você tirou que Deus é chato? Tem coisa melhor e mais bonita e graciosa do que eu encontrar na vida uma oportunidade de amar a Deus? Quem é casado? Ergue a mão para eu ver. Vamos ver se eu consigo desenhar. A maioria é casada. Você é feliz ou não é? E a sua resposta vai ser sim. Pelo amor de Deus. Então limpa já as gargantas que você vai falar sim para eu ouvir daqui. Tá bom? Desde o casalzinho mais novinho lá no fundo até os que já, Tá. Você é ou não é? Capricha nesse sim, em nome de Jesus. Senão você vai começar segunda-feira já brigando. Nossa Senhora. Você é ou não é feliz por ter recebido a oportunidade de amar, sobretudo, o teu marido ou a tua esposa? Sim ou não? Sim. Existe uma unção nesse piquiri, né, gente? Como vocês são espontâneos, a gente não precisa forçar nada, a gente não precisa induzir nada, naturalmente vem assim. Jesus, me deixa morrer, Padre, nessa cidade. Olha que povo bom. Um dia a vida te deu uma ocasião. Você conheceu, bateu os olhos na tua esposa.
no teu marido. E você reconheceu ali uma ocasião de amar. Amar mais do que você amava teu pai, tua mãe, teus amigos, tuas amigas. Amar. Esquecer de um tanto de coisa sua. Um amor que relativizou o poder que tinha a rua que você nasceu e foi criado. Que relativizou gostos. E se não relativizou, não devia ter casado. Vai ver que é nulo. Mas foi isso que te aconteceu. Você encontrou uma ocasião de esquecer de você e amar. E você é feliz por isso, sim ou não? Sim. Você é agradecido por isso, sim ou não? Sim. Se é assim nas nossas realidades tão humanas, por que não é assim com Deus? Por que quando é com Deus o nosso olhar é diferente? Parece uma agressão. Não é uma agressão. É uma graça muito maior do que ter encontrado a tua esposa, o teu esposo. Amar a Deus sobre todas as coisas e dizer a Ele: eis-me aqui como servo, como empregado, faça-se a partir de agora em mim, no que é meu, segundo a tua palavra. Maria se viu diante de algo que ela nunca tinha imaginado para si. Maria aquele dia estava ali na casinha dela, não sei se era noite ou hora de dormir. Você acha que ela estava pensando: ai gente, será que é hoje? Dá até medo de apagar a luz. Vai que é hoje que o anjo queria vir me visitar. Lá ela está sabendo que é com ela. Ela não faz ideia de que seria com ela. Deus nos surpreende, Deus nos visita, Deus se coloca diante de nós e diz: não tenhas medo, mas tenha desapego. E não tenha medo de desapegar também. Você tinha uma história, você escreveu, você planejou. E talvez é justamente por isso que Deus veio ao teu encontro. Porque daí nós temos a ocasião de amar. A renúncia é um ato de amor. E aí você casou e talvez mudou de cidade. Por quê? Você não gostava da cidade que você morava? Não, até ontem você falava: não, eu nunca vou mudar da minha cidade. Aí por que mudou? Porque agora você encontrou algo inédito na tua vida, que vale todas as outras coisas. E Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo isso aí que você está falando. E Maria também não sabia em tudo que ia dar o que o anjo falou. O que o anjo falou é igual uma semente. Você joga na terra, agora espera, vamos ver o que vai dar. Então Maria tem a fé, Maria tem o abandono, Maria tem esse desapego de si, Maria tem essa esperança: a partir de agora a minha vida vai ser de um jeito que eu não consigo dizer como vai ser totalmente, porque isso vai sendo feito ao longo da vida. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos nos consagrar, nos confiar à Virgem Maria Imaculada, para que ela nos socorra contra a serpente, a jiboia e o dragão, uma vez que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos para o louvor da glória de Deus. Deus colocou tanta coisa em nós para quê? Para o louvor da glória de Deus. Mas o ser humano, quando ele vai coçando as suas máculas, ele já não produz mais o louvor da glória de Deus. Mas à medida que a gente vai sendo sarado das nossas máculas e disponíveis a Deus, a glória de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus é. Glória significa tudo aquilo que algo é. A melhor coisa, não é isso? O Pelé foi a glória dos Santos Futebol Clube. Ele é a glória. Ele é a revelação daquilo que a coisa é. Deus tem sua glória. Mas essa glória pode ser louvada ou esquecida. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Ou seja, através de mim e de você, aquilo que Deus é vai ser lembrado e celebrado. Ou não. Ou não. Ou não. Deus te deu dons, talentos e aptidões. E isso pode fazer a glória de Deus ser louvada. Ou não. Entende isso? Ou não. Uma igreja é feita com algo que Deus deu. Tem gente que sabe construir igreja. Ele pode construir um motel também. Ou não. Não é isso? Você sabe cantar. Eu sei pregar. Eu podia usar essa minha lábia aqui para outra coisa. Eu sempre conto, não vou me estender por causa do horário, do bolo de milho que uma senhorinha fez para a vizinha que operou das varizes. Ela sabe fazer bolo de milho.
Ela podia ter consagrado esse bolo de milho para alguma entidade do mal. Ela podia ter envenenado o bolo de milho. Ela podia ter feito tanta coisa com o bolo de milho. O bolo de milho dela louvou, produziu louvor para a glória de Deus. Naquela história que eu sempre conto, que ela foi na vizinha: a senhora não quer que eu marque uma confusão para a senhora enquanto a senhora come bolo? Nós somos o louvor da glória. Somos nós que tiramos a cortina da frente de quem Deus é, para que a glória de Deus seja manifestada em nós e através de nós, ou não. Por quê? E Padre Mário, vírgula, então disse, vírgula. Não. E Padre Mário, vírgula, então, vírgula, disse, dois pontos. E Alain, vírgula, disse, vírgula, dois pontos. O que você vai dizer? Percebe? É assim que é a vida. E José Eduardo, vírgula, então, vírgula, disse, dois pontos. O que você vai dizer? Pega no queixinho de quem está do seu lado e fala, dois pontos. O que você vai dizer? Dois pontos. O que você vai dizer? Então, peçamos a intercessão da Virgem Maria, porque a vida e Deus vieram conosco até aqui, ó. Dois pontos. Agora sou eu. Agora não é minha mãe, não é meu pai, não é minha história, não é nada, não é ninguém, não é nem Deus mais. Chega uma hora na vida que tem vírgula, dois pontos, e sou eu que falo o que quiser falar, o que eu quiser falar. Sou eu que me dou, sou eu que não me dou. Dois pontos. Pergunta de novo. Falou dois pontos? O que você vai dizer? E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, e vai fazendo até o fim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, e o mundo mudou. Porque é a frase mais bonita depois de qualquer dois pontos. Quem disse melhor e mais inteiro foi a Virgem Maria. Faça-se em mim, eis-me aqui, inteiro. Faz em mim o que você quiser. E leva de mim também o que você quiser. E o anjo retirou-se, e o mundo foi salvo. O anjo retirou-se, e o mundo mudou. E eu amo a espontaneidade de vocês, eu nem preciso pedir, né, para quem é católico aplaudir essa palavra. Vem naturalmente de vocês, assim, é o povo mais católico que tem. Viva a Virgem Maria Imaculada Conceição!